Propostas de bandeiras surgem necessariamente em momentos de mudanças nos países. Às vezes, essas alterações ocorrem quando há troca de regime desses países, como quando uma nação se torna uma república e deixa de ser uma monarquia, assim como aconteceu com Portugal. Às vezes, ocorre uma mudança no território e o novo território precisa ser representado, como foi o caso dos Estados Unidos. Também pode ser um momento de criação de um novo país ou apenas uma pessoa aleatória que decidiu redesenhar sua bandeira por qualquer motivo. Neste vídeo vamos dar uma olhada em algumas das melhores propostas. Uma rápida observação: o rótulo de melhor é dado por mim, é apenas a minha opinião sobre elas, com a qual é claro que você pode discordar legitimamente. Portugal. Encontrei algumas das bandeiras propostas na época, consideradas como candidatas para substituir a antiga bandeira monárquica antes que a atual fosse escolhida. Agora, a maioria delas já vimos antes, mas encontrei uma nova que acredito nunca ter visto, pelo menos não nessas tonalidades. Normalmente, não sou fã de bandeiras que se baseiam em bandeiras de outros países. No entanto, e é claro que posso estar sendo tendencioso aqui, eu simplesmente adoro essa. Não sei se é o papel antigo e os tons de vermelho e verde, mas essas cores alternadas com listras brancas parecem muito legais para mim. O canto superior esquerdo também é o local preferido para a esfera armilar e o brasão de armas nacional, só não tenho certeza do que as estrelas significam. Também teria mantido a cor azul da bandeira da monarquia no canto, e se estivesse tentando implementar uma república, por que não modelar sua bandeira a partir de outra república, como os Estados Unidos? Essa bandeira foi projetada por um homem chamado Joaquim Augusto em 1911, mas nunca foi adotada. Agora vamos falar sobre a Bielorrússia. A bandeira atual de Bielorrússia é a mesma que eles usavam na época soviética, como um membro da URSS sem o martelo e a foice, e é por isso que parece desatualizada. O único elemento legal é a faixa vertical esquerda, que se assemelha a um padrão decorativo tradicional da região. No entanto, em 1918 foi criado o primeiro Estado independente moderno de Belarus, a República Democrática Bielorrússia, e eles usavam essa bandeira branca com uma faixa horizontal vermelha no centro. Seu brasão de armas também era esse, um escudo vermelho com um cavaleiro branco nele. Talvez São Jorge com sua cruz de Lorena, que acredito também estar nos emblemas e bandeiras da Eslováquia e Hungria. Tanto as cores quanto o brasão de armas foram baseados no Grão-Ducado de Lituânia, do qual eles faziam parte em tempos medievais. Mais recentemente, em 1992, ocorreu uma proposta de mudança de bandeira, apresentando o design de uma cruz nórdica em vermelho em um campo branco, com brasão de armas em cima. E ainda mais recentemente, em 2016, o design foi alterado para incluir o padrão decorativo vertical com a faixa da cruz nórdica. Isso está relacionado àqueles que apoiam o movimento democrático no país e lutam por uma mudança de regime. Agora temos a Armênia. A bandeira atual da Armênia é uma tricolor horizontal vermelha, azul e dourada. Não é ruim, mas na minha opinião poderia ser ainda mais legal se tivessem escolhido outra bandeira proposta. Historicamente, a Armênia teve algumas bandeiras incríveis, desde a estandarte da dinastia Artáxia até a bandeira arsácida ou a bandeira do reino armênio do século XII. Em 1992, eles adotaram esta bandeira, mas no seu último momento de independência eles poderiam ter escolhido uma bandeira ainda mais antiga. Essa bandeira foi apresentada em 1918, quando a primeira República da Armênia foi criada. Sua independência foi efêmera e até 1920 eles se tornaram parte da União Soviética e da Turquia. Mas na época, apesar de já estarem usando a bandeira moderna, um pintor armênio chamado Martiro Sarian projetou esta bandeira supostamente baseada nas cores e designs de tecidos e tapetes armênios tradicionais. É uma bandeira listrada horizontalmente com 6 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, índigo e roxo, seguindo uma sequência de cores semelhantes à de um arco-íris. Há muitas coisas legais sobre ela, como a escolha única de cores, além da quantidade de cores utilizadas, e também o padrão. Não apenas é único, mas também é irregular.
A espessura das listras não é simétrica, sendo longa, curta, longa e depois curta, longa, curta. Infelizmente, o design dele foi rejeitado. A Bósnia e Herzegovina é o próximo país. A bandeira da Bósnia e Herzegovina atualmente é essa, embora seja legal e única por ser inspirada na bandeira antiga do Reino da Bósnia do século XIV e representar de certa forma a forma do país, ela tem um grande problema para mim: essas estrelas. Eu sei que isso realmente não é importante, mas isso me incomoda muito porque parece que a bandeira foi cortada de algo e que partes dela estão faltando. Ao longo do tempo, pelo menos algumas propostas de bandeiras diferentes foram apresentadas e eu acredito que melhorariam significativamente a bandeira nacional. Esta que é baseada tanto na bandeira do Reino quanto na bandeira da República da Bósnia de 1992, que era um campo branco com um brasão de armas azul. Adiciona 2 listras verticais azuis em cada lado também. Ou esta que os elementos da flor de lis da bandeira do reino e tem um triângulo azul unido com um branco que possui listras vermelhas. Ambas foram apresentadas em 1992 antes do Acordo de Dayton, mas nenhuma delas foi implementada. Também houve essa proposta de bandeira futurística maluca de 1997. Vamos agora rapidamente para a Austrália e Nova Zelândia. A Austrália e a Nova Zelândia acredito que seja importante para ambos mudarem sua bandeira como estados soberanos. Não faz absolutamente nenhum sentido que eles ainda mantenham os símbolos coloniais britânicos nos tempos modernos. Entendo que talvez queiram deixar claro que sua afinidade cultural é com a Europa, mas ainda assim existem algumas ótimas propostas para a Austrália. Muitos jornais e programas de TV realizaram concursos para redesenhar a bandeira. Esta, que foi finalista no concurso do Daily Telegraph, é boa. Esta também é chamada de Golden Weddell, retratando uma flor local. Nova Zelândia. O concurso oficial do governo que levou ao referendo fracasso de mudança de bandeira produziu algumas bandeiras incríveis, como a Quaterfin, a Embrace, a Fern branca e preta e a bandeira Toco-Toco. China. Em 1949, um número ridículo de propostas de bandeiras foram apresentadas para se tornarem a bandeira nacional da nova República Popular. Pelo menos 38 foram apresentadas, sendo que a vencedora foi a proposta número 32, que foi adaptada ao remover o martelo e a foice e se tornou a bandeira nacional da China até hoje. No entanto, muitas outras propostas parecem ótimas. A própria proposta de Mao Zedong era legal, assim como a proposta 48, que parece uma espécie de Império Romano comunista, mas ainda assim é muito boa. Finlândia e Noruega. Temos a tendência muito esteticamente agradável das bandeiras nórdicas. No entanto, há 2 países nórdicos que acredito que poderiam melhorar ainda mais suas bandeiras nacionais. A cruz nórdica branca e azul da Finlândia é ótima, mas olhe para esta fantástica bicolor horizontal de branco e azul também, com um belo brasão de armas vermelho e dourado no canto superior esquerdo. As cruzes nórdicas também são ótimas, e é legal que quase todas as regiões nórdicas as usem, mas isso também retira um pouco da personalidade de suas bandeiras, salvo a diferença de cores. Essa bandeira específica foi proposta por Zacarias Topelius, um autor, jornalista e historiador finlandês. Dizem que ele apresentou sua proposta de design por volta de 1862. Embora não tenha sido adotada, dizem que ela inspirou a bandeira atual, talvez nas escolhas das cores. Noruega. Outro país nórdico que poderia ter uma bandeira ainda mais legal é a Noruega. Em 1821, o Legislativo Supremo da Noruega, chamado Storting, decidiu escolher uma bandeira para o país recém-independente, levando em consideração várias propostas. Toda a história em torno desse concurso de bandeiras e escolha é muito interessante, com o rei inicialmente sendo contra. Se você quiser, posso fazer um vídeo completo sobre isso, mas uma das propostas de bandeira, precisamente a proposta número 8, era esta, vermelho e azul, com alguns detalhes em branco e dourado, retratando o leão norueguês no centro. Ela apresentava um modelo legal, diferente de quase qualquer outra bandeira do mundo. Foi apresentada por Christian Magnus Fossen, um estadista e historiador norueguês. No entanto, sua proposta não foi escolhida. Falando da Noruega, seu território insular de Svalbard
Também tem uma bandeira proposta muito legal, apresentada pela primeira vez em 1930, mas nunca oficialmente adotada. Ela consiste no leão do brasão de armas norueguês em um fundo azul e branco, possivelmente simbolizando a paisagem ártica do arquipélago. Malásia, no continente asiático, tem uma bandeira legal, mas é um pouco parecida demais com a bandeira dos Estados Unidos. Eu sei que literalmente no início desse vídeo elogiei aquela proposta portuguesa que também segue o mesmo modelo, mas a da Malásia é ainda mais igual nas cores principais. Embora a semelhança pareça coincidência, eles poderiam mudar um pouco. Uma proposta de bandeira foi inspirada na bandeira regional de Johor. Aparentemente, em 1949, eles também consideraram várias propostas de mudança de bandeira, e essas duas eram bem legais. Elas ainda seguem a mesma lógica de design e até as mesmas cores, mas apresentadas de maneira diferente e de uma forma que, na minha opinião, as diferencia melhor das bandeiras de outros países. Agora o Tajiquistão. A bandeira do Tajiquistão está ok, mas tirando o emblema central, poderia ser a bandeira de qualquer outro país do mundo, sendo até semelhante a alguns como a Hungria. A bandeira moderna é uma melhoria em relação à soviética. Não me entenda mal, mas ainda poderia ser melhor. Na verdade, em 1992, logo após a dissolução da URSS, outras propostas de bandeiras foram apresentadas. A proposta 1 estava ok, mas na minha opinião a proposta 2 era muito boa. Duas cores, 2/3 verdes e 1/3 vermelho na parte inferior e no centro o emblema nacional em dourado. Ela até tem um visual mais moderno e é super única. Então, acho que eles deveriam considerar seriamente revisitar essa ideia. Uma menção honrosa para Luxemburgo, que tem uma bandeira horizontal tricolor bem sem graça, muito semelhante às dos Países Baixos, que um dia os governaram, apenas usando tons mais claros de vermelho e azul. No entanto, o seu emblema civil desde 1972 é chamado de campo de listras brancas e azuis com um leão vermelho no topo. Ele mantém as cores, mas usa um modelo e design único. Eu sei que é um pouco medieval com um leão enorme, mas eles definitivamente deveriam revisar sua bandeira e usar uma nova versão disso. Seria também uma boa ideia de vídeo falar sobre os países que precisam mudar suas bandeiras. Essas são apenas algumas, no meu ponto de vista, das melhores propostas de bandeiras já feitas. Você concorda ou acha que as bandeiras atuais desses países são melhores? Além disso, quais são outras boas ou más propostas de bandeiras que você conhece? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se se quiser e nos vemos na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.